Eu, sem ter ideia, tinha sempre este bichinho de ensinar. Eu ia para a escola primária e já levava comigo as crianças e já era responsável por as crianças irem comigo. Chegava à casa, ia estudar e já vinham as vizinhas todas bater-me à porta para ajudar os filhos e para, mesmo sendo um ano ou dois mais novos do que eu já estava a dar explicações às crianças e fui fazendo o meu percurso longe de imaginar que iria ser professora, porque não era nada do que aquilo. Eu tinha sonhos artísticos e não da docência. Fui continuando o meu percurso até chegar ao secundário e eu tinha uma paixão muito grande pelo francês e a minha professora de secundário insistiu mesmo muito para que eu seguisse a vida profissional do ensino. E eu, como na altura estava naquela fase de dúvida, concorri na altura e entrei na ESE de Viana em português-francês e estava completamente desmotivada no primeiro ano porque continuava a achar que não era aquilo, eu queria outra coisa para mim. Até que no final do ano nós na ESE fazemos estágios de observação e de intervenção. E eu fiz o meu primeiro estágio na ESE e acabei o estágio a dizer eu quero fazer disto a minha vida toda, porque foi aquele contacto, o primeiro contacto mesmo em contexto de sala de aula e de estar eu a dirigir uma turma e sentir aquela alegria de que as crianças são inocentes e nos mostram que gostam mesmo daquilo que nós estamos a fazer. E pronto, eu senti que queria mesmo fazer daquilo a minha vida toda e depois do primeiro ano não me ter corrido assim tão bem como era de esperar, apliquei-me e terminei o curso e logo no primeiro ano consegui colocação. Naquela altura já era difícil ser professor e comecei a dar aulas já há 16 anos atrás na escola pública. Fiz disso a minha vida durante muitos anos, sempre professora da escola pública de português. Percebeste? Queria sempre mais, comecei por tirar outros cursos, ensinar os portugueses estrangeiros, que foi o meu mestrado na Universidade Nova de Lisboa, mas já criei a educação especial por querer trabalhar com crianças com características muito próprias e voltei ao norte, andei ali uns anos a dar aulas na zona centro do país e voltei ao norte. Eu e o Hugo tirámos a pós-graduação de educação especial, que era aquilo que eu queria mesmo, e era ensinar português, ensinar os meninos a lerem. E nessa altura pensei, havia um decreto que no fundo impedia as crianças com dificuldades graves de leitura a ter acompanhamento nas escolas. Eu pensei, eu tenho que criar uma associação, tenho que fazer alguma coisa por estas crianças, temos que dar mais atenção, porque elas a partir do 3 de 2008 deixaram de ter essa atenção que tinham. E pronto, fui tirar mais um curso de empreendedorismo social aqui no Porto e criei uma cooperativa que dá respostas a crianças com dislexia. Continuei então o meu caminho de ter vontade de ensinar e de fazer intervenção com essas crianças. O destino quis que eu reencontrasse o Hugo passado estes anos todos e ao ver que ele tinha esta vontade dos aplicativos, estas ideias todas de fazer programação, eu disse, nós devíamos fazer e aproveitar essas tuas valências, essas tuas competências. Eu tenho também imensas ideias para trabalhar com crianças e para ajudar estas crianças e começámos a criar aqui um projeto para as crianças conseguirem aprender a ler melhor através do uso de telemóveis e tablets. E foi assim que nasceu o Capicua. Foi lançada há um mês, no Dia Mundial da Dislexia. Não é que eu queira e que esteja totalmente associado a crianças com dislexia, no fundo o que nós queremos é que esteja disponível para todas as crianças e que ajude todas as crianças a ler melhor. Está disponível na Play Store, neste momento está à venda, não é? Aquilo que nós pretendemos é que um dia se torne disponível para todo o país e que seja até, sei lá, tutelado pelo Ministério da Educação e todas as escolas possam ter esse aplicativo disponível e todas as crianças possam experimentar e desenvolver essa capacidade da consciência fonológica nas suas escolas gratuitamente. Os professores ainda precisam de formação. A nossa formação, quando nós tiramos um curso de educação especial, há 3 áreas, mas a área que nós tiramos, que é desenvolvimento cognitivo e motor, abrange todas as perturbações, não se foca numa perturbação e nós sabemos que são muitas as perturbações que existem. Portanto, eu especializei-me no fundo no meu curso na parte da dislexia e fui depois cada vez aprofundando mais os meus estudos e os meus conhecimentos porque fui investigando muito e comprei muitos materiais e li muitos estudos internacionais e agora sei alguma coisa sobre o assunto. Dito um rei
A prevalência no nosso país, o único estudo que foi feito acabou por apontar para 5,4%, que foi em 2011. O único estudo feito em Portugal, porque é muito difícil de fazer um estudo de prevalência. Mas nós sabemos que os estudos internacionais, dependendo dos países, a prevalência anda sempre entre os 5% a 15%. Portanto, nós sabemos que em cada sala de aula existe 1 a 3 crianças com estas características. É muito e tem que ter respostas e tem que ser trabalhadas. Em contexto escolar, se não tiver medida nenhuma e se ainda não tiver sido feito o diagnóstico, se for muito tardio, o disléxico começa a ter autoestima baixa porque não consegue ler. É muito complicado se for exposto a um momento de leitura em voz alta perante a turma. Se tiver a parte da ortografia, porque estamos a falar de uma perturbação específica da aprendizagem, pode ser na leitura, na escrita e na matemática. Se tiver na leitura, quer dizer que tem uma velocidade muito abaixo do normal para a idade e vai ler com omissões, com inversões e vai sentir-se mal, vai sentir-se humilhado. Se for na escrita, vai dar imensos erros, não consegue organizar a frase, não consegue construir um texto com correção e a nota vai ser sempre inferior. E não estamos a falar da nota de português, estamos a falar da nota de todas as disciplinas, porque a leitura e a escrita é transversal a todas as disciplinas e nós sabemos estar no centro de todo o ensino-aprendizagem. Se tiver dificuldade naquela área, vai comprometer todo o seu percurso escolar. Também sabemos que é provável que numa fase de adolescência haja um sentimento de abandono escolar porque se sente incapaz e impotente com aquelas dificuldades que vão crescendo e ele não consegue dar respostas e a escola, se não estiver atenta a essas características, vai deixando passar e a criança depois sente-se perdida. 0 erradas. Fácil, não é? Queres jogar mais difícil? Esta aplicação, existem 2 hipóteses que estão a ser já colocadas em prática. Ou a criança ainda não sabe ler, porque a consciência fonológica deve ser desenvolvida a partir dos 4 anos, mais ou menos. Portanto, este aplicativo foi criado para crianças que saibam ler, mas também já está a ser aplicado a crianças que ainda não conseguem ler. Agora, exige que esteja com um adulto. Portanto, pode ser a partir dos 4, 5 anos, porque são perguntas muito simples em que a criança só tem que fazer a seleção do 1, 2, 3, 4 e aí consegue responder e está a estimular e é ótimo porque isso está mesmo a acontecer e nós já temos tido feedback de algumas mães. Se a criança já souber ler a partir dos 6 anos até aos 12, 14, 16, se estivermos a falar de crianças com características disléxicas acentuadas. O desenvolvimento da consciência fonológica está absolutamente comprovado que é o maior preditor para a aprendizagem da leitura. Portanto, se a criança desenvolver a consciência fonológica aos 4, 5, 6 anos, ela vai estar muito mais preparada para ler quando tiver 6, 7. Portanto, iria fazer toda a diferença para todas as crianças, mesmo para uma criança que não tenha nenhuma dificuldade, se desenvolver ainda mais e melhor a consciência fonológica, vai ler mais e melhor e vai compreender melhor, porque o ler não é só descodificar, é saber depois compreender aquilo que se está a ler, que é o patamar a seguir. Portanto, a criança, ao ler, desenvolve a consciência fonológica e, ao desenvolver a consciência fonológica, está a ajudar também a competência da leitura. A pergunta é, vocês têm 4 palavras divididas e uma delas eu coloquei-a mal dividida. Vocês têm que descobrir qual é. Se este aplicativo estivesse disponível a todas as pessoas, o pai, ao abrir o aplicativo e ao ver que a criança não é capaz de responder às perguntas mais fáceis do desafio nível 1, vai perceber que precisa de ajuda, porque não é normal a criança não saber com 5 anos que a palavra pato tem 2 sílabas. Não é normal a criança não saber que pato rima com gato. Portanto, nós temos um conhecimento fonológico que nos permite saber que bata e batata têm um número de sílabas diferentes, que fada e faca começam com o mesmo fonema. Isto são exemplos que a criança tem que ter esse conhecimento fonológico. Claro que os pais precisam de ajuda. Tendo este aplicativo, os pais têm tudo preparado para trabalhar com a criança. Se o começarem a aplicar e a criança não for capaz, é um sinal de que precisam de ajuda. Há os sinais precoces. Não é só não ter a noção de rima e não só a consciência fonológica. Há outros sinais ainda de alerta, ainda muito cedo, que é manter uma linguagem abebezada até muito tarde, é não ter a memória a curto prazo, esquece de não memorizarem canções e lenga-lengas,
não nomearem cores, figuras, esquecerem-se, fazerem omissões quando falam de determinadas sílabas ou letras. Há vários sinais que fazem com que os pais tenham que estar alerta. É preciso que os pais saibam quais são esses sinais de alerta. É preciso formação, sensibilização. Eu tenho feito workshops para informar os pais, para eles perceberem que sinais é que devem estar alerta, o que é que podem fazer para ajudar as crianças e professores também.